Vai tudo bem? Aproveitaram bem o feriado? O Zaca veio. E a Yara veio junto. Seja bem-vindo. Nós vamos tentar encerrar. Estamos há 2 domingos consecutivos falando sobre a idolatria cristã. E hoje queremos falar um pouco sobre como se cria um ídolo. Não se preocupe, eu não vou falar de cantor, de ator, de artista. Isso tudo é esses do mundo, tá? É tudo porcaria, não vou falar deles não. Vou falar de idolatria cristã e como pode ser criado um ídolo. Tá? Para isso, a gente vai ler em Juízes capítulo 8, do verso 22 ao 27. Pela tradução que eu tenho, diz assim: Então os israelitas rogaram a Gideão: reina sobre nós, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos tirastes das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhes esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Yahvé quem reinará sobre as vossas vidas. Disse mais Gideão: permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos brincos que tirastes dos vencidos. Os ismaelitas, parentes dos midianitas, costumavam usar argolas de ouros nas orelhas ou nariz, porquanto eram nômades do deserto. Replicaram eles: de bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles depositou ali um brinco do total do seu despojo pessoal de guerra. E o peso dos brincos de ouro que ele recebera chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os anéis, pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos. Gideão usou o ouro para confeccionar um éfode, ou efode, manto sacerdotal, que colocou em sua cidade, Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar este objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gideão e toda a sua família. A história de Gideão é uma história excelente de como Deus transforma um covarde em um homem destemido, de como Deus transforma um medroso em alguém impetuoso e pronto para enfrentar qualquer coisa. E o que acabamos de ler é o término de uma guerra que foi vencida por Deus, usando Gideão como o que esteve à frente. Não para batalhar, mas para encorajar, não para pelejar, mas para dirigir os 300 homens que Deus colocou com ele para vencer um exército de 135 mil. E quando a gente vê Gideão recusar uma proposta dessa, então a gente pode imaginar o quanto ele foi impactado pela presença de Deus, pela palavra de Deus que ele ouviu, porque a história de Gideão é talvez uma das mais fantásticas no que diz respeito a Deus falar com o homem. Porque na história de Gideão, principalmente no começo dela, Deus é falando com Gideão todo o tempo, e falando e provando, e ele diz: eu quero umas provas, e Deus fala, e Deus faz acontecer na vida de Gideão, que ele de fato teve uma vitória incontestável da manifestação de Deus. E agora nós encontramos um homem, antes medroso, antes se sentindo o pior de todos os homens, o menor de todos os homens, recusando uma proposta que provavelmente ninguém recusaria. Porque agora tem um povo que foi liberto por Deus através da vida dele, dizendo: reina sobre nós, venha ser nosso rei. Tu, teu filho, depois teus netos e toda a tua descendência, que eles reinem sobre nós. Mas
A influência de Deus na vida de Gideão foi tão forte, tão grande, que ele se sentiu incapaz de ser rei de um povo, de um Deus tão grandioso como ele agora conhecia. Então foi algo que transformou de fato a vida de Gideão. Porque enquanto hoje, e também nessa época, a gente via homens lutarem por reinos, Gideão aqui está dizendo: não, eu não posso. Eu não posso ser vosso rei, porque vocês têm um rei. Eu não posso dirigi-los, porque vocês têm alguém maior que os dirige. E Yahvé, o nosso Deus, Ele é o rei. Ele é aquele que está sobre vocês. Então, isso foi por causa da influência de Deus, do contato que ele teve com Deus, da intimidade que ele alcançou, das palavras que ele ouviu e de como ele falava e Deus respondia. O contato com Deus transforma o ser humano. E é por isso que muitas vezes, como pregadores, nós nos sentimos um pouco, posso falar de mim, um pouco menor. Porque tantas vezes que a gente prega a palavra de Deus e aparentemente as pessoas não conseguem ser impactadas, aparentemente a palavra de Deus não consegue penetrar, parece que há uma barreira que impede que a palavra de Deus entre, penetre e realize uma obra grandiosa na vida do ser humano. Mas quando há um contato direto com Deus, e é por isso que é tão importante não estar na igreja em todos os cultos, mas o teu relacionamento diário com Deus, na tua casa, no teu dia a dia, o teu testemunho, o teu devocional. Eu estava ontem lá no sítio e a Adassa foi conosco. O pai dela também estava lá junto com a mãe. E de manhã ela fez o devocional dela. Como eu vi os jovens realizando isso quando fomos para o acampamento. Sentados em mesas, um pouco afastados, mas todos eles realizando o seu devocional. E isso, amados, é uma busca por algo que tem um preço valoroso de transformar a vida de qualquer pessoa. Porque qualquer ser humano que busque se aproximar de Deus, ele vai ter a sua vida transformada, tocada. A manifestação de Deus é algo palpável quando é buscada. E ele se deixa, de fato, ser encontrado. Seu Antônio, que está de máscara. Está doente, Antônio? Vamos orar por você, para que você fique curado. E quando esse contato ele se realiza em nossas vidas, é impossível nós continuarmos a ser as mesmas pessoas. É por isso que Gideão disse: não, não posso. Eu não posso reinar sobre vocês. Mas eu quero fazer um pedido. Eu quero pedir algo a vocês. E ele então pede riquezas. Ele pediu riqueza. Porque ele pediu ouro. Ele pediu parte do despojo daqueles homens que guerrearam. Ele também já tinha sua parte, mas ele disse: olha, eu não quero reinar. Mas que cada um de vocês me dê um pendente de ouro, uma peça de ouro das que vocês arrebataram de todo esse exército que o Senhor destruiu através de nós. E é exatamente com esse ouro que ele começa a criar um ídolo. Certamente não era a intenção dele. Certamente nunca passou pela mente dele que aquilo que ele estava fazendo iria se transformar em algo ruim, algo que de fato destruiria sua família. Porque a palavra de Deus diz que isso foi muito ruim para a sua família, e de fato foi. Porque a história final de Gideão, enquanto que ele repousa em paz com seus pais, depois de 40 anos após essa guerra, os filhos que ele teve foram todos mortos por um irmão. E o cara era mulherengo. Assim, eu acho que Gideão era meio parecido com Cristo.
Gideão teve 70 filhos. 70. Não só com a mesma mulher, tá? Ele tinha várias. E um desses filhos compra alguns bandidos e mata todos os outros. Todos. Mas foram mortos todos os filhos de Gideão. E isso é algo muito terrível. E isso é algo que certamente mostrou o desagrado de Deus com aquilo que Gideão fez. Mas nós vamos acompanhar e ver essa transformação. Porque para que seja criado um ídolo, é necessário quebrar algumas regras. E Gideão conseguiu quebrar essas regras. Primeiro, Gideão era da tribo de Manassés. A única tribo escolhida por Deus para estar à frente do tabernáculo, para movimentar com os acessórios, com o material de todo o tabernáculo, era a tribo de Levi, e nenhuma outra mais. Nenhuma outra. Qualquer uma outra tribo que um de seus membros fosse tentar entrar na casa sacerdotal, ou realizar alguma obra no templo, que ainda não era o templo, mas era um tabernáculo, essa pessoa seria totalmente indesculpável. Ela estaria realizando uma profanação, porque somente os filhos de Levi, a tribo de Levi, era a tribo escolhida por Deus para isso. E Gideão era da tribo de Manassés. Ele jamais poderia pensar ou realizar o que ele fez, porque com o ouro, ele construiu, algumas traduções dizem éfode, outras dizem efode, mas era uma estola sacerdotal, uma capa, era como um colete. Era basicamente como um colete, que tinha a parte de trás, a parte da frente, e era fixada pelos ombros. Nesse colete tinham as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e era algo muito bonito, e principalmente esse que foi feito de ouro, devia ser algo muito lindo mesmo. Mas era uma estola sacerdotal, que Gideão passou a utilizá-la, porque como juiz, ele achou que ele usando aquilo, ele poderia talvez estar mais próximo de Deus e buscar melhor a Deus. Certamente que a intenção dele não era má, mas ele estava quebrando regras. E quando nós quebramos regras, amados, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, não há como Deus dizer, não, você está fazendo uma boa coisa. Há princípios a serem seguidos, há normas a serem seguidas, e Deus não quebra regras. Por isso Ele também não permite que nós sejamos inocentados quando as quebramos. E foi exatamente o que Gideão fez. Ele quebrou uma dessas regras quando ele não apenas mandou fazer, como passou a usar uma estola sacerdotal. Se a gente for olhar, a gente vai dizer, bom, ele teve razão. Porque quando Deus diz para Gideão, Gideão, vai na casa do teu pai e destrói a estátua de Acera, que está lá, era uma deusa, e também o de Baal. Pega um novilho desses, constrói um altar e faz uma oferenda a mim. Não era permitido a nenhum judeu nessa época ter altares próprios ou em um outro lugar que não fosse em Siló. Siló estava, o tabernáculo estava em Siló. Lá havia a Arca da Aliança, lá havia altares, e todo o povo de Israel, em certas épocas do ano, iam até lá para adorar a Deus. Ou quando tinham um voto e eles tinham que ir até lá para pagar. Eles jamais fariam um altar em suas casas ou próximo para celebrar, para adorar. Era proibido para eles isso. E Deus disse para Gideão, faça. E ele fez. Mas quando Deus faz, amados, é diferente. Quando Deus diz, é diferente. Era uma ocasião específica.
Era algo que Deus estava preparando Gideão e nesse momento foi necessário. E talvez por isso, Gideão se sentiu talvez um pouco à vontade em fazer também para ele, dentro da sua própria casa, próximo de si, uma tentativa de trazer o culto para mais próximo da sua casa, da sua família, da sua tribo. Porque quando se queria adorar a Deus em sacrifícios, em ofertas, tinham que ir até Siló, para ali fazerem o seu sacrifício, para ali celebrarem a Deus. Mas Manassés morava em Ofra, e ele resolveu fazer isso também lá. O propósito era religioso. O propósito de Gideão era um propósito religioso. Porque a intenção dele, penso eu, era boa. Ele queria continuar aquela intimidade. Ele queria continuar a sua conversa com Deus. E o mais interessante de tudo isso, amados, é que depois que Gideão fez isso, Deus cessou de falar com ele. Se você lê a história de Gideão, Deus fala com ele até lhe conceder a vitória. E depois que ele concede a vitória e Gideão faz isso, não se ouve mais, não se lê mais sobre Deus falando com Gideão. É por isso que muitas vezes nós também passamos por épocas que achamos que parece que Deus não nos esqueceu, não quer mais conversa conosco, nos sentimos um pouco abandonados. E o que acontece é que precisamos muitas vezes rever os nossos conceitos e procurar nos alinhar com a vontade de Deus e ver onde nós estamos errando, porque, amados, Deus não erra, mas nós erramos. E muitas vezes, dentro do nosso erro, nós ainda queremos persistir e achar que Deus tem que nos aceitar de qualquer jeito. E de fato, Deus nos recebe como nós estamos, mas Ele recebe para transformar. E se nós não nos sujeitamos, não nos submetemos a essa transformação, vamos continuar tendo de Deus a atenção, tendo de Deus a proteção, mas também a tentativa dEle de nos fazer melhorar segundo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Como ele era juiz, ele buscava Deus na resolução, porque todos os problemas da nação chegavam até ele. E ele é quem daria uma solução. E ele se sentiu, logicamente, bom, se eu tenho que resolver, eu vou precisar de Deus. Então eu vou me preparar como um sacerdote, para que Deus possa talvez me usar melhor. Eu acho que ele deve ter ficado frustrado. Eu fico às vezes pensando, Gideão com a sua estola sacerdotal, buscando a Deus, talvez sobre algum questionamento do povo, em busca de uma solução, e não ouvia mais Deus. Porque Deus não falava mais com ele. Querido, se você quebrar regras, Deus não vai falar com você. Deus é santo, santo, santo. Eu fiquei muito feliz nesses 2 últimos hinos que nós cantamos. Não pedimos nada. Porque a maioria dos hinos que nós cantamos na atualidade é sempre pedindo alguma coisa, muitas vezes até agradecendo porque Deus fez ou Ele fará, Ele está fazendo. Mas os 2 que nós cantamos é adoração pura. Só dizendo glória a Deus por aquilo que Ele é. E adoração é glorificar o nome de Deus por aquilo que Ele é. E muitas vezes nós não temos tempo para apenas adorá-lo. Nós temos tempo para pedir. Porque sempre estamos necessitados de alguma coisa. E só buscamos a Deus para pedir alguma coisa. E muitas vezes
nos cansamos em pedir, e quando recebemos, nós agradecemos de forma muito rápida. Porque logo que obtemos aquilo que estávamos buscando, perdemos o interesse e vamos em busca de algo mais. Essa é a vida do ser humano, e muitas vezes nós queremos aplicar a nossa vida a Deus, e não deixar e não permitir que Deus aplique a sua vida em nós. Já imaginaram se tudo que a gente pede de Deus, Ele respondesse como respondeu a Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você ia ver muito crente dizendo, Senhor, eu não quero ser Paulo. Eu não quero mais ser Paulo, eu não quero ser. Porque quando a gente é crente, a gente lê a história de Paulo, a gente se encanta e diz, esse cara, eu quero ser igual a ele. Não queira não, querido. Não esqueça que Paulo morreu decapitado. Não esqueça que Paulo sofreu assaltos, naufrágios, espancamentos, apedrejamento. Paulo morreu quando foi apedrejado. Porque é impossível, e era principalmente naquela época, impossível alguém sobreviver a um apedrejamento. Paulo foi apedrejado, e possivelmente foi nesse dia que ele, na sua extrema humildade, ele diz, eu conheci um homem que foi ao céu, não sei se no corpo, fora do corpo, eu sei que ele foi lá. E foi nesse dia que Paulo provavelmente foi até o céu. Mas depois os discípulos vão lá procurá-lo no meio das pedras, e ele se levanta e sai andando com eles. Esse foi o apóstolo Paulo. E nós muitas vezes estamos buscando Deus, querendo alguma coisa, e Deus está dizendo, filho, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. O meu poder só pode ser usado por ti quando tu acha que, de fato, tu não tem mais condições. Porque a maioria de nós tenta resolver, a maioria de nós tenta conseguir, nós buscamos os meios, buscamos tudo que está ao nosso redor, até que se diga não tem mais jeito. Então nós vamos para Deus. Nós corremos para Deus. Mas no caso dos judeus, eles tinham que de fato correr, porque o templo estava em Siló. Era uma cidade central entre os judeus. E eles sabiam que qualquer coisa que eles quisessem, em oferecimento, em resposta, em voto, eles tinham que ir até o tabernáculo para ali fazerem a sua adoração, a sua devoção, como deveria ser dito. Não entenda isso como se eles não pudessem orar, não pudessem louvar, não pudessem adorar. Estamos falando de sacrifícios que ainda nessa época eram feitos. As suas ofertas, os seus dízimos, as suas ovelhas, os seus bois que eram sacrificados, tinha que ser feito nesse local, porque era ali que estava o templo. Gideão quebra regras, e por isso houve uma queda. Porque quando nós quebramos as regras, consequências virão. A Bíblia diz que a estola tornou-se uma prostituta. Não entenda isso no sentido original. Deus diz que nós pertencemos a Ele. E quando nós o deixamos para adorar um outro Deus, a Bíblia chama isso de estar se prostituindo. Deixando o Deus de amor para estar adorando, venerando, buscando a um outro Deus. E foi o que essa estola sacerdotal tornou-se. Hoje, nós somos a noiva de Cristo. E se nós deixamos a nossa adoração e veneração pelo nosso Deus, por um outro Deus, nós estaremos, segundo a Bíblia, nos prostituindo. Porque somos comprometidos. Temos um relacionamento firmado. Israel cometeu idolatria. A parte B do versículo 27 do capítulo 8 diz, entretanto,
todo o povo de Israel passou a idolatrar esse objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus. Gideão era um homem bom. Certamente fez isso com uma mente honesta. Ele só queria trazer a religião para dentro da sua casa, para a sua família. Mas havia pecados na sua decisão. Havia quebra de normas e princípios de Deus. E quando nós quebramos princípios de Deus, nós estamos pecando. Independente de que seja boa ou má a nossa intenção. Deus não vai abençoar uma decisão que quebra seus próprios princípios. E Gideão aqui estava quebrando. E nós vamos ver alguns motivos do porquê ele estava quebrando princípios. Primeiro, quando ele construiu a estola, ele gerou superstição e adoração à vontade, o que não era permitido. Talvez você diga, mas não pode adorar a Deus assim? Hoje sim, queridos. Sabe por quê? Porque quando Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado. O templo perdeu ali o seu valor. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Mas antes não era assim. Antes somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o Santo dos Santos para oferecer sacrifício lá, na Arca da Aliança, que era onde Deus habitava para eles. Uma vez por ano. Não era uma adoração à vontade, como nós temos e podemos hoje. Não era uma adoração livre, como nós temos e podemos hoje. Nem um ser humano que não fosse o sumo sacerdote poderia adentrar o Santo dos Santos e ir até a presença de Deus. Hoje nós podemos simplesmente estar lá todo o tempo, porque o véu foi rasgado. Não necessitamos mais do templo, nós somos o templo. Não necessitamos mais de um substituto, ele foi substituto. Cristo morreu em nosso lugar, tornou-se nosso substituto e nos deu livre acesso à presença de Deus. É por isso que é bom adorar unicamente a Deus. Ele quebrou regras quando ele usou um artifício próprio para adorar a Deus, o que era extremamente proibido. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem abaixo do céu. Não terás, não farás, não adorarás. Ele fez. E talvez você diga, mas ele apenas copiou o que já estava feito, que era uma estola sacerdotal. Mas ela estava feita e era usada unicamente pelo sumo sacerdote lá no tabernáculo em Siló. Não dentro de casa, não no seu próprio templo. Ele quebrou princípios de Deus quando criou um artifício e colocou isso como um memorial. De fato, como um ídolo. Presunção de usar ou fazer com que outros sacerdotes usassem essa estola, algo que era peculiar e particular para uso do sumo sacerdote. Nem os sacerdotes usavam, só tinha uma, e era usada pelo sumo sacerdote. A gente às vezes lê sobre presunção e fica pensando o que é presunção. A gente às vezes tem uma noção, às vezes a gente sabe exatamente o que o dicionário diz, mas às vezes vou usar um exemplo de nos comparar com Deus. Eu às vezes fico pensando, porque eu acho que eu não sou muito legal e Deus não gosta muito de mim. Porque às vezes eu vejo gente falando,
eu fui ao banheiro e Deus falou comigo e disse, filho, você vai fazer isso. Ele disse, não, eu não vou fazer não. Aí Deus disse, não, filho, você precisa fazer. Não, Senhor, não vou fazer. Não tenho nada contra banheiro não, tá? Eu leio a Bíblia no banheiro, de boa. É até um ótimo local para você estar sempre sozinho. Então, o que eu estou falando é de como as pessoas ouvem Deus e muitas vezes dizem que discutem com Ele. Amados, eu já ouvi a voz de Deus. Acho que não a de Deus, mas a do Espírito Santo. Eu posso contar no dedo e não vai encher a primeira mão. Eu ouvi uma vez Deus falar dentro de mim, eu escutei a voz dele dentro de mim. Uma vez eu escutei ele falando comigo fora, e ele me deu a planta de uma casa que eu estava querendo. Você diga, pastor, está dizendo que Deus é arquiteto, o Espírito é Deus também, tá? É arquiteto, era uma necessidade, uma ocasião específica. E Deus fez isso comigo. Amados, eu não dizia ai, acho que era como Daniel, quando o anjo veio e apareceu para ele, Daniel caiu. O que Daniel fez foi cair. E hoje as pessoas falam com Deus e ainda discutem com ele. Amados, isso é presunção. Não, pastor, nós somos filhos. Nós somos irmãos queridos, é Deus. É Deus. Se Deus se aproximar muito de você, a única coisa que você pode fazer é cair. É Deus. E muitas vezes há uma presunção em algumas pessoas em fazer de Deus um companheiro, um parceiro. Aquele que está do lado, você abraça, diz, vamos lá, vamos ali, vou lhe levar ali. Não é assim, queridos. Não é dessa forma. Deus é santo, santo, santo. E Ele tem arcanjos que estão dizendo todo o tempo diante da sua presença, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E a gente muitas vezes, numa presunção boba, diz, não, Deus é meu amigo, Ele vai para onde eu vou, sim, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Mas Ele não é teu servo. Como minha mãe dizia, a palavra é errada, Ele não é teu parceiro. O certo é parceiro. Mas a minha mãe chamava de parceiro. E ela muitas vezes dizia isso quando a gente queria responder alguma coisa para ela. Eu não sou sua parceira, eu sou sua mãe. Encerrou a conversa. Eu fico pensando, Deus nem precisa dizer, né? Filho, é eu que estou falando. Simplesmente faz. Simplesmente faz. Mas Gideão teve a presunção de criar isso e dizer, olha, hoje sou eu que estou usando, mas amanhã você pode usar também. Amanhã você pode assumir o meu lugar. E ele jamais poderia fazer isso, querido. Foi uma transgressão de um mandamento claro. Era um mandamento claro na palavra de Deus e ele transgrediu com o mandamento porque eles conheciam o que era mandamento e eles sabiam, estava na Torá. Então ele transgrediu literalmente o mandamento de Deus, porque Deus disse, vocês vão me adorar em um só lugar e em um só altar. Deuteronômio 12, verso 5. Vou ler 5, 11 e 14. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. 11. Então, para o lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido como habitação do seu nome, é que transportareis tudo o que vos ordenei, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos,
os dons das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido com voto a Yahvé. 14. Porquanto somente no lugar que o Senhor houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos. É lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Era essa a ordenança de Deus. Gideão transgrediu quando ele trouxe um altar para a sua casa, quando ele tentou trazer o templo para dentro da sua casa, usando uma estola sacerdotal. E ele conhecia a lei, mas ele transgrediu com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, gerando assim uma divisão entre o povo de Deus. Porque, amado, Gideão se tornou alguém visto, alguém especial, porque Deus o usou para vencer um exército inimigo que seria impossível Israel vencer. E a Bíblia diz que os midianitas oprimiram tanto Israel que Israel se tornou empobrecido, miserável. E agora Israel estava livre. E estava novamente abastecido, porque todo o despojo desse grande exército ficou com eles, porque todos foram mortos. Então, Gideão era o cara. Certamente não havia nenhum ser humano em Israel que não conhecesse Gideão, pelo menos de nome. Mas Gideão fez essa divisão. E como ele era alguém que teve intimidade com Deus, as pessoas dizem, não, se foi Gideão que fez, então é de Deus o negócio. Quem fez foi Gideão. E Gideão é assim com Deus. Ele não lembra o que Deus fez com ele? Então, se ele está fazendo isso, vamos segui-lo. E é por isso que a estola se tornou um Deus, um ídolo para esse povo. E o terceiro, as motivações que Gideão teve para criar um ídolo. Primeiro, fama e riqueza trouxeram a Gideão algo nunca experimentado antes. Fama e riqueza. Querido, a maioria de nós, e falo isso de mim, não pode ser rico. E não diga que Deus não gosta de você, Deus te ama. Por isso não te deixa, não te permite ser rico. Se eu fosse rico, provavelmente eu não estaria aqui, querido. Fazer o que aqui? Estou falando de rico, sabe? Muito rico. Eu estaria viajando. Viajar é bom demais. Mas a maioria de nós provavelmente estaria desviado, afastado do Senhor. O que muitas vezes nos aproxima de Deus é a necessidade. A necessidade nos aproxima de Deus. Onde há riqueza, onde há abundância, onde há saúde, as pessoas esquecem de Deus. Mas onde há necessidade, há um clamor, há uma busca, há uma reverência. E Gideão experimentou o que ele nunca havia experimentado antes. Agora ele era famoso e ele era rico. Logo, os cultos que eram feitos ali, criados por Gideão, foram substituídos por festas. Orgias, porque esse era o costume pagão. Todos os templos de adoração daquela época, do que não era povo judeu, os cultos eram orgias. Então era muito fácil adquirir esses hábitos e trazer para dentro. Trazer para o culto que era oferecido a Deus. Que agora eles tinham uma imagem de Deus e era uma estola.
Eles estavam adorando aquilo. Eles adoravam agora um objeto. E já falamos sobre isso, por que é errado tirar o Deus invisível e colocar uma imagem nele. Depois disso, volto a repetir, não encontramos mais menção de Deus falando com Gideão. Aquela comunhão com Deus, logo foi trocada pela comunhão com mulheres. O cara teve 70 filhos. Nem Salomão, que tinha 300 mulheres e 700 concubinas, teve tanto filho. Nem o Ronaldo. 70 filhos em 40 anos. O cabra era chegado a mulheres. Ou seja, não tinha mais tempo para Deus. Queridos, as mulheres são maravilhosas e uma bênção na nossa vida, mas se a gente deixar elas sugam todo o nosso tempo. Né, pastor? Pastor, a Cristina está ali, porque ela está ouvindo. Fale baixo. Não responda para não haver comprometimento. Então, queridos, a riqueza pode ser um grande perigo. E a riqueza afastou Gideão da presença de Deus. A riqueza levou Gideão para algo ruim. E eu não estou dizendo com isso que a riqueza é pecado. Abraão era rico, os patriarcas todos eram ricos, nós temos muitas pessoas na Bíblia ricas e eram fiéis a Deus. Mas volto a dizer, nem todos nós podemos ser ricos, porque isso nos afastaria da presença de Deus. Para concluir, dizem que que todo homem tem um preço. Estou falando do ser humano. Isso é verdade. Mas o preço que foi pago por nós foi preço de sangue. Cristo pagou o preço por nós. Ele morreu. Ele deu a sua vida por nós. Esse é o valor que o Senhor tem por cada um de nós. Mudança de status gera mudança de vida. Vocês já perceberam uma coisa? Que talvez você que trabalha há bastante tempo em um emprego e já foi promovido várias vezes, você ganhava um salário pequeno e não dava. Se diz, poxa, se eu ganhasse o dobro disso, daria até para eu juntar um pouquinho. E você passa a ganhar o dobro e não dá. Porque agora você não come mais só bife do olhão, né? Você compra de vez em quando uma carne, quer ir para um restaurante. Aí você ganha o triplo daquilo e não dá. Queridos, nós vivemos com o que temos. Ainda mais se for como eu. Quer ver uma pessoa que não pode ver dinheiro na carteira que gasta, sou eu. E quando eu não gasto, a minha esposa gasta. Por isso que eu procuro gastar primeiro. É uma disputa de ver quem vai gastar primeiro, para poder se sentir melhor. Então, queridos, mudança de status gera mudança de vida. Se nós formos assim, nós seremos sempre assim. Você ganha 10, pode ganhar 20 e vai continuar sendo assim. Porque você vai mudar de carro, você vai mudar de apartamento, você vai mudar disso, mudar daquilo. O iPhone nem se fala, né? Vai ter que comprar sempre, a cada 3 meses, já está no... Qual é, Christian, o que está agora? Quem sabe dessas coisas é a Cleiva. Qual é a Cleiva de agora? O iPhone. Perguntou do Fernando. Qual é o número do teu? Ela pergunta do Fernando também. Qual é, Fernando, dela? 12? Ah, tá bem pertinho. Deve ter uns 6 meses que ela comprou, né? Por isso que já ainda é o 14. Então,
Amados, a gente vai vivendo assim. Não é errado, tá? Não é errado. Ser rico, ter dinheiro, não é errado. O problema é que, se nós não tivermos esse comprometimento com Deus, nós seremos afastados de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O neto em breve vai ser juiz. E ele vai ganhar muito mais. Porque há uma promessa na vida da Jaque, que o marido dela ia ter muito dinheiro. É uma promessa que ainda vai se cumprir. Não é, Jaque? Não é essa a promessa? É, né? Eu estaria dando saltos de alegria com uma promessa dessa. A Jaque está para chorar. Senhor, porque está demorando tanto. Vai se cumprir. Deus cumpre as suas promessas. O problema é que, quando nós esquecemos que toda dádiva perfeita vem do Pai, isso pode nos levar a uma vida que desagrada a Deus. É bom quando a gente tem e a gente diz: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu sei que é a tua bênção. Senhor, eu sei que é a tua provisão. Senhor, eu agradeço pela tua mão que tem sustentado, que tem manifestado a tua dádiva, que tem derramado sobre a minha vida. O problema, querido, é quando nós nos tornamos ingratos. Quando isso se torna algo comum e nós achamos que é o nosso esforço, que é o nosso trabalho, que é a nossa dedicação, que é a nossa capacitação que está trazendo isso. E esquecemos que Deus é quem nos dá o ar para respirarmos. Quando nós esquecemos disso, nós podemos estar nos afastando grandiosamente de Deus. Mas o reconhecimento da bênção do Senhor e a gratidão em nossas vidas é algo que deixa o coração de Deus alegre. A maioria de nós não pode ter além do que já possuímos. Isso nos levaria a esquecer de Deus. Gideão conseguiu muito além daquilo que ele um dia imaginou que teria. E através daquilo que foi dado a ele, ele construiu algo que desviou Israel do seu propósito e da sua única opção, que seria adorar unicamente a Deus. Libertou o povo, houveram 40 anos de paz, mas nem sempre paz é sinônimo de presença de Deus, porque dentro desse contexto de paz, o povo de Israel estava se prostituindo com outros deuses, e Deus não falava mais com eles. Uma vida sem a presença de Deus é uma vida de desgraça. É uma vida de desgraça. Vamos nos colocar sobre os pés. Grupo de louvor. Eu me sinto tão importante quando eu pego essa taça. Já estou até com medo de me desviar por causa dela. Amados, próximo mês é novembro. E, contrariando o sistema que está terminando o seu outubro rosa, vai começar o nosso novembro rosa. A Cristina já disse que vai mudar a taça, vai ser azul. Digo, mas é novembro. Não, é azul. Que é para os homens não esquecerem de fazer o exame de próstata. O Edilon, depois de que fez a primeira vez, nunca mais esqueceu. E ele me contou e eu nunca mais quero fazer. Né? Então, queridos, nós vamos, durante o mês de novembro, ter 4 rosas do nosso jardim, tá? Do nosso jardim, que estarão exalando o bom perfume de Cristo sobre as nossas vidas. 4 rosas do nosso jardim estarão ministrando
nos 4 domingos do mês de novembro. Por isso será o nosso Novembro Rosa. E eu te aconselho a deixar de idolatria e dizer, não, só vou quando é o pastor Cláudio. Ah, não, só vou quando é o pastor Júnior, que eu gosto tanto quando ele fica assim. Venha, você vai ser abençoado por 4 rosas que Deus vai usar poderosamente aqui na igreja para nos alimentar com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo, grato pela tua bênção, grato pelo teu favor. Grato a Deus porque tu és um Deus maravilhoso e a tua palavra de fato nos ensina a como proceder e a como estar mais próximo de ti. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua bênção, muito obrigado pela paz. Muito obrigado a Deus pela vida que o Senhor tem nos dado, a saúde. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos que temos recebido, mas principalmente por tua presença conosco. Deus, eu oro nesse momento pelas autoridades, ó Deus. Hoje, ainda não sei quem é, mas mais um prefeito foi eleito ou reeleito. E a tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades. Que o Senhor entre com providência, ó Pai. Que o Senhor entre com justiça na nossa nação e nas autoridades, ó Deus, que governam sobre a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do povo que clama pelo teu nome e nos guarde, ó Deus, no dia mau. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um dos teus filhos. Cuida de nós, ó Deus, que os altares em nossos corações sejam derrubados, para que o teu Espírito reine de fato em nossas vidas. Seja o Senhor o nosso único Deus. É pelo que eu oro, ó Deus, e é pelo que eu te peço. Orando em nome de Jesus Cristo. Amém.